Atos capítulo 3. Nós já estudamos em Atos capítulo 1 a continuação direta do Evangelho de Lucas. Lucas é o autor de Atos e ele escreve um documento só, que alguns acreditam que foi dividido. Outros, porém, acreditam que ele escreveu dois mesmo, porque o papiro não ia caber Lucas e Atos juntos, então ele separou. Esse nome de Atos dos Apóstolos foi dado posteriormente pela igreja, e o melhor nome, na verdade, seria Atos do Espírito Santo, ou ainda aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar através do Espírito Santo. Ok? A gente viu no capítulo 1, então, essa autoria. A gente viu que Jesus sobe aos céus, do mesmo jeito que a gente viu ele subindo. A gente vai ver ele descer também, é o que os anjos falam aos discípulos. A gente vê que Matias é escolhido para substituir Judas. Depois, em Atos capítulo 2, texto muito famoso, muito conhecido, a gente estudou a primeira parte, em uma semana, que é a parte do Pentecostes, o que foi o Pentecostes, o que foi essa parousia, descida do Espírito Santo. E na semana retrasada, na passada sala do acampamento, sigam, na semana retrasada, a gente viu o discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo. E aqui agora a gente vai ver a segunda pregação de Pedro. Detalhe, só relembrando, se você ler o sermão de Pedro, ele não dá nem 2 minutos de leitura. Pedro falou só por 2 minutos? Nunca na vida. Então a gente tem um resumo, Lucas faz um resumo das ideias centrais daquilo que Pedro disse, daquilo que Deus quis que ele escrevesse e colocasse na Bíblia, para ser útil para a gente, para ensino, para nossa regra, e é regra para a gente de prática e fé, ok? Atos capítulo 3 acontece uma cura. Pedro e João vão curar um coxo. O que é um coxo? Em algumas versões, como NVI, cadê a NVI dele? Aparece paralítico, aquele que não anda, ok? E vamos ver que a lição de hoje se divide em duas etapas. Mais uma vez, um sinal miraculoso e mais uma vez, outro discurso ou sermão de Pedro. Então a gente tem Atos 2, o Pentecostes, Pedro prega. Cura de um coxo, Pedro prega de novo. Essa é a segunda pregação de Pedro, registrada no livro de Atos. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Em algumas versões já colocou logo o horário, que é 3 horas da tarde. Os judeus piedosos, eles sempre faziam 2 sacrifícios, era um matutino e um vespertino. Então aqui era o horário do sacrifício vespertino, ou seja, o templo estava lotado. Estava lotado de judeu, tinha muita gente lá. É interessante a gente ver que os apóstolos, eles sempre frequentavam o templo. Mas os apóstolos receberam revelações especiais diretas de Jesus. Os apóstolos andaram com Cristo, receberam autoridade especial que ninguém mais depois deles, nem antes deles recebeu. Eles receberam o Espírito Santo lá em Atos 2, junto com os outros. E ainda assim eles iam ao templo. Ainda assim eles tinham que aprender. Ainda assim eles estavam em comunhão. O próprio Jesus ia ao templo. E como eu falei com vocês, o livro de Atos, ele é um livro que vai contra os desigrejados. A gente já viu isso em Hebreus 10, mas a gente vai ver isso muito no livro de Atos. Os próprios apóstolos estavam lá frequentando. Você sozinho na igreja, né? Famoso desigrejados não, em casa eu vejo vídeo no YouTube, eu coloco os louvores e eu sirvo a Deus. É necessário que a gente esteja em comunidade. Igreja é comunidade. Em Atos nós vamos estudar a igreja primitiva, ok? Mas aqui é a comunidade judaica ainda, porque o cristianismo ele parte do judaísmo, ele não era para ser uma outra religião. Essa divisão acontece posteriormente. E quando chegar nos capítulos devidos de Atos, eu vou trazer um panorama geral para vocês e explicar melhor essa questão. Que aí nós vamos ver o primeiro versículo que fala que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos, porque não tinha separação inicialmente, ok? E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Essa porta Formosa, também chamada de porta de Nicanor, ela era uma porta de bronze, a maior parte era bronze, mas ela também era revestida em adorno de ouro e prata. Esse ouro, esse bronze, essa prata, muito provavelmente vieram de Coríntios, ok? Da cidade de Coríntio. Então, Coríntio que exportou esse material para fazer essa porta. Essa porta fazia uma separação. Vamos entender bem como funciona o templo. A gente tem o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, durante uma semana,
para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. A gente tem o santo lugar, que era onde só os sacerdotes, só os levitas, a partir dos 30 anos, poderiam entrar lá. Então, santíssimo lugar, santo lugar. Aí tinha o pátio era onde os judeus iam fazer seus sacrifícios, tinha um altar de bronze, tinha uma piazinha para eles lavar, onde os judeus podiam entrar, e tinha antes uma outra área que os gentios poderiam ir, uma área que todo mundo poderia frequentar. Então, tinha essa porta que separava a entrada dos gentios para os judeus. O judeu é cheio disso, né? Cheio de separação. E Deus, desde o Antigo Testamento, em cada história bíblica que a gente estuda, a gente vê que Deus sempre tinha um plano e propósito salvífico para os não-judeus. Ele sempre tratou com o seu povo, mas ele sempre teve o objetivo de salvar, alcançar todo o mundo, todos os povos. Então, esse coxo, ele fica muito bem posicionado. A gente vê que quem vai pedir esmola sempre está muito bem posicionado. É sempre um semáforo, onde vai parar, onde tem um grande fluxo de pessoas. Eles sempre se posicionam de forma estratégica. E às vezes falta isso para a gente como igreja, né? Falta às vezes a gente parar e a gente pensar e agir com estratégia em algumas situações. Um paralítico de nascença tem mais estratégia que a gente. Isso ele sozinho, pedindo, dependendo de ajuda dos outros para poder chegar lá. Mas ele não, eu quero ficar aqui, ó. Porque aqui vai passar os judeus que vão entrar, vão passar pela porta de Nicanor, ou a porta de Formosa, e também os gentios estão no pátio. Então eu quero ficar aqui. Aqui é um ótimo lugar. E aí, no meio da multidão, duas pessoas mais especiais passam. Vendo a ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Quando o mendigo olha, ele vê Pedro e João, ele não vê Pedro e João como a gente olharia. Caraca, olha só, é Pedro e João. Uau, é um dos dois discípulos que eram com Jesus, aquele andou sobre as águas, ó. Eles presenciaram a ressurreição de Lázaro. Não, para o mendigo ali, para o coxo, o paralítico, eles eram só mais um. Só mais um, não, só mais dois, né? Só mais dois em meia multidão. Então, um grande fluxo de pessoas. Eles são mais dois que poderiam dar esmola ou poderiam dar esmola. Eram apenas dois homens comuns. Na visão dele. Quantas vezes a gente olha para alguém, às vezes a gente não dá nada pela pessoa. Ou como no caso desse paralítico, a gente está tão tomado pela rotina que a gente não olha de fato para as pessoas da forma que Pedro olha e pede para que ele olhe. Prestem atenção. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Então aqui Pedro, ele não olha para ele como se ele fosse só mais um. Ah, é só mais um bêbado jogado no chão, é só mais um cego, é só mais um coxo, é só mais um mendigo, é só mais um coitado, só mais um sem teto. Ele fita os olhos. Essa expressão no grego tem o sentido de olhar fixamente, de olhar com atenção. A gente tem uma expressão relacionada a ouvir, né? Falar, muitos estão nessa aula aqui. Não serve exemplo para essa sala, né? Mas muitos, às vezes, na sala de aula, estão ouvindo, mas não estão escutando. O que significa? Entra no ouvido, sai no outro. Às vezes você está mexendo no celular e você está conversando com você, você está Você está ouvindo, mas não está escutando, não está dando atenção. Então aqui, esse fitar é o contrário disso, em relação ao olhar. Às vezes você está olhando, mas não está vendo. Você não está prestando atenção. Você pode estar assistindo um filme e sua mente está em outro lugar. Você pode estar assistindo essa aula e sua mente está em outro lugar. Então, aqui, Pedro chama a atenção e fala: olha, não com ego, eu não sou qualquer um, mas é porque o que ele estava prestes a fazer merecia atenção. Pedro entrega toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. A honra e a glória em nenhum momento é para ele. Quando Pedro pede para ele fitar os olhos nele, porque não é só mais um, é porque ele carregava o poder de Jesus Cristo, a autoridade que Jesus passou para ele naquele momento. E às vezes na rotina, na correria do nosso dia a dia, a gente age de forma mecânica, a gente para de fitar os olhos das pessoas. E a gente às vezes trata apenas com mais um. Como líder de jovens, por exemplo, às vezes posso olhar para você com apenas mais um problema, apenas só mais um que eu tenho que aconselhar. Não, eu devo fitar os olhos em cada um de vocês. Cada um de vocês é um ser humano especial. Nós temos que cuidar uns dos outros, ok? E às vezes você olha para uma pessoa, você não dá nada por ela. E às vezes é aquela pessoa que Deus quer usar. Parecia ser só mais dois na multidão, mas eram dois apóstolos, dois escolhidos dentre 13 apóstolos, com autoridade vindo direta de Jesus Cristo. Ele fala: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele ainda não tinha entendido. Ele não tinha como entender. E aí a gente rebate, através desse versículo e várias outras passagens, aquela ideia que é muito pentecostal de que para um milagre acontecer depende da fé de quem recebe. Temos exemplos sim,
né, Jesus fala, nem toda Israel achei fé como essa do servo centurião, que o cara à distância, ele queria que Jesus mudasse uma palavra à distância, curava por via GPS, né, e curou. Então, nossa, que fé, parabéns. Mas aqui, não. Que fé que esse cara tinha? Ele nem sabia quem era Pedro, ele nem sabia quem era João. Quando ele falou, olha pra mim, ele, opa, isso aqui, chama, torei a paca, meu amigo, agora, vou embora com isso aqui. Do jeito que esse cara falou comigo, meu amigo, eu vou encher o bolso. Venha. Ele ainda não tinha entendido que ele ganhava algo muito mais valioso do que qualquer ouro, qualquer prata, que ele já ganhou ao longo de toda a sua vida. Então ele não tinha entendido. Então ele não teve fé em nenhum momento. Quem curou ali foi Jesus Cristo, através de Pedro. Vamos ver a continuação. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, eu não tenho ouro nem prata, porque, como Jesus disse, você quer me seguir? O acampamento foi sobre isso, siga-me. Geral, a maioria estava lá no acampamento. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Para me seguir, você tem que deixar para trás avareza, orgulho e um monte de outras coisas. Uma delas é o amor de dinheiro. Senão você não pode ser meu discípulo. Senão você não pode ser meu seguidor. Você quer me seguir mesmo? Beleza. Dito isso, Pedro e João não tinham também onde reclinar a cabeça. Não tinham ouro nem prata. Né? Então, só lembrando que a Bíblia não condena você ter dinheiro, apenas manda você tomar cuidado com muito dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais perigoso é para você tratar o dinheiro como Deus e trocar Deus pelo dinheiro, literalmente. Tanto que o dinheiro é comparado à divindade na Bíblia, mamon. E é o único pecado comparado à divindade, ok? É o amor ao dinheiro. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção. Não é porque algumas igrejas pregam, tem que ser quebrado o resto da vida, não, pelo amor de Deus. E aí ser acomodado para trabalhar. E nem como outras, pior ainda, pregam, não. Venha servir a Deus e seja rico, seja bem sucedido. Como alguns iam atrás de Jesus apenas por milagres, né? Alguns só pediam milagres. Mas aqui o coitado não sabia nem o que está acontecendo. Eu não tenho ouro, nem prata, nem isso que eu vou te dar, não, mas é algo bem melhor. Levanta-te e anda. Pegou ele pela mão direita, levantou e ele andou. Quem curou? Foi Jesus que curou, através de Pedro. E aí, abre aspas, alguns Nicodemos. O dom de cura é um dom que você ordena, você dá uma ordem e a cura acontece. Fecha aspas. Por que ele falou isso? E eu concordo com ele. Porque Jesus deu esse poder para os apóstolos. Dom de cura igual os apóstolos tinham, ninguém mais tem hoje em dia. Eu posso orar por você, Deus pode curar ou não. Quem tem o dom de cura, não, vai acontecer. Não importa, Deus vai curar. Porque Deus que deu autoridade, está mandando Deus, não está mandando, Deus que deu o poder. Ele deu o poder para, quando você pedir, eu vou curar, pode pedir que eu vou curar. Mas dessa forma que for o dom de cura, ele só deu para os apóstolos. E aqui eu não vou entrar, como eu falei, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai ter que falar melhor sobre isso, sobre a questão do cessacionismo e do continuismo dos dons espirituais. Né? Os cessacionistas creem que os dons cessaram, os dons como eram antigamente, não. Porque alguns dons cessaram, dons mais empoderados, né? Dom de cura não tem mais, dom de língua não tem mais, só tem dom de liderança, pastorado, outros dons. E nem sou continuista também não vou entrar nessa questão, que os dons continuaram. Tá vendo? Pedro fez isso aqui, eu posso ver também, levanta e anda, vai. Não. Então, assim, eu creio mais um desmessentido dos dons. O Iago Martins vai fazer uma série sobre isso, inclusive, no canal dele, muito boa. Ele está explicando melhor. Aquela posição que ele fala é a posição que eu acredito. Os dons desvaneceram, isso é, eles existem, mas eles não atuam da mesma forma, até mesmo que o propósito é diferente. Quando a gente terminar de estudar todo o livro de Atos, vocês vão olhar e falar, uau, realmente, Deus nos dava esses sinais com propósito. A gente vai comentar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco também, ok? Então, não vou entrar muito nessa questão, mas uma coisa é fato, autoridade apostólica, o nome já diz, só os apóstolos têm. Então, é isso de ordenar, falar, levanta-te e anda. Agora chega alguém e fala, você tem um dom de cura? Tem, beleza. Você orou quantas vezes para alguém ser curado? Umas 20. As 20, a pessoa foi curada? Não, então você não tem um dom de cura, me desculpa, não tem um dom de cura. Por mais que alguns continuistas não falar que tem. Porque se você tivesse o dom, isso ia acontecer de fato. Quando eu orei eu estava em pecado, eu estava afastado de Deus. Ok, mas em todas as vezes que não curou foi assim? Será possível? Então você não tinha nem ter orado, né, rapaz? Então, enfim, o dom de cura é isso, você dá uma ordem. Eles, os apóstolos, não têm o dom de cura como era antigamente, hoje em dia mais.
Então, hoje em dia Deus deu capacidade para a gente criar remédios, né? Inclusive tomei tá muito sono, meu Deus. Vou jogar a bola e passar aquele remédio logo. Mas ele deu sabedoria e inteligência para a medicina evoluir, avançar, para a gente prevenir algumas doenças. Nosso sal, por exemplo, tem outro, para evitar alguma doença aqui no pescoço, cachumba, se não me engano o nome, né? Então, a medicina evoluiu. O propósito da cura era confirmar que Jesus era Deus, era confirmar a deidade de Jesus. Quando Pedro cura, a gente vai ver isso no discurso dele, no sermão dele, ele atribui a cura a Cristo. O próprio Pedro fala, não foi eu que curei não, foi Jesus. A gente vê, tá cheio de pessoas hoje em dia querendo ou não, quem curou foi eu. Tragam aí as suas ofertas, tragam os dinheiros para comprar mais gado, porque a cura quem fez foi eu. Olha como eu sou poderoso, olha como eu tenho dom de cura, olha como eu curo. Pedro, eu não curei não, foi Jesus que curou. O fato disso por acontecer comprova que aquele que vocês mataram e crucificaram é o Messias, é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis mesmo, o Messias aguardado que vocês crucificaram. Vamos chegar nessa parte. Então, tem um propósito, não é sinal por sinal, não é poderzinho Marvel, não é para brincar de ser Deus, de modo nenhum. Tem um propósito, e tudo segundo a vontade de Deus. Aí vem outro aspecto, mas é muito forte essa expressão que o tio Nico usou e você concorda, de ordenar, de falar, Senhor, cura e Deus vai curar. E Deus daria uma autoridade assim para alguém? É claro, alguém que é submisso a Ele, alguém que não vai pedir isso à toa, alguém que segue os seus passos, alguém que faz a vontade de Deus, é claro. Porque Deus fez isso, está na Bíblia. Ele fez isso com os 12 apóstolos, com os 13 apóstolos. Eles tinham essa capacidade sobrenatural de expulsar demônios de uma forma absurda e de ressuscitar pessoas também, sem dúvida alguma. Ok? Então eles tinham uma autoridade especial que hoje em dia a gente não encontra. Outro detalhe, outro aspecto, que a gente vai ver isso lendo os próximos versículos. Hoje em dia está cheio de pessoas curando anônimos. Aqui esse cara era conhecido, era muito conhecido. Primeiramente, ele era um posto de nascença. Segundo, todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia que esse cara não andava desde que ele nasceu. Agora, hoje em dia, está cheio de pessoas que você nunca viu na vida, que chega lá mancando e sai curada. Aí depois, só vê as notícias. Ele combinou 10 mil. Era 5 mil antes e 5 mil depois. Ele só me deu 5 mil agora. Ele me deu 5 mil depois. Então está cheio de charlatão por aí. Principalmente em igrejas neopentecostais. Então, olha a diferença dessa cura para essas curas que a gente vê na internet ou que a gente vê em programas de televisão. Aqui, a cura é feita com alguém bem conhecido. Alguém que todo mundo conhecia. Vou olhar para ele e falar, aquele cara ali, eles falaram para ele antes de ontem. Dos moedinhos de prata para ele, ele está ali pulando. O que é isso? Isso é o que? Um sinal notório. Isso é um sinal que não se pode negar. Assim como quando Jesus cura o cego de nascença. Quem lembra disso? João 9. Quando Jesus cura o cego de nascença, o Sinédrio se reúne, né, o Supremo Tribunal dos Judeus se reúne e fala, cara, e agora? Agora Jesus passou dos limites, né? Ele curou um cara que é cego de nascença. Então não tem como a gente rebater isso. O que a gente vai fazer? Aconteceu algo semelhante aqui. Eles curaram um paralítico de nascença. Não tinha o que falar a ser dessa cura. Então o objetivo deles lá curando esse coxo, mesmo sem ele crer, foi em si por causa de foi por causa de ele ser notório, foi simplesmente por causa disso para as pessoas verem o agente de Deus por ele. Mas eu estou achando né? Então a pergunta é a mesma dele? Demora demais, sim, de forma resumida. O coxo foi curado para abrir caminho para pregar o evangelho. O coxo foi curado para autentificar a deidade, isso é, a divindade de Jesus. Jesus não é só um homem louco que diz que é o Messias. Ele era o Messias. Eu curei em nome de Jesus. O poder é meu. Entendeu? E aí era para ser um sinal notório, porque não tem como levar rebater isso. Entende? É um cara que sofreu um acidente, nasceu naquela condição e todo mundo conhecia ele. Alguns estudiosos acreditam e apontam que ele tinha mais de 40 anos, esse cara. Mas ainda que ele tivesse a minha idade, sim, alguém nasceu um ano e todo mundo conhece ele. Entendeu? Ele era um homem, ele não era um menino, ele era novo. E acredito que ele tinha mais de 40 anos. Então foi feito para isso, para abrir portas para pregar o evangelho. Todo sinal miraculoso vem com esses dois propósitos em Atos. Preste atenção à medida que a gente vai fazendo os estudos. Respondido? Ser notório e abrir para a pregação. Mostrar Jesus é Deus e abrir caminho de pregação. Entendeu? Lembra mais uma vez. Eu curei? Não. Jesus curou através de mim. A autoridade que Jesus me deu. Eu só usei.
Interessante, eles poderiam realmente ter falado em nome de Deus, Pai, e curado ele, mas não em nome de Jesus. De Jesus, exatamente, para poder mostrar que Jesus é Deus, entende? E aí é onde entra, onde é ilógico, mas a gente faz muito isso, onde é ilógico você se ensorbebecer com o dom que Deus te deu. Não faz sentido. Como por exemplo, mas eu ministro uma aula e tal. É um dom que Deus me deu. E o que eu fiz para merecer esse dom? O que eu fiz para ter facilidade em passar conhecimento? Não fiz nada, eu nasci assim, Deus me deu isso. À medida que eu me converti, né, que a gente mesmo que na igreja tem aquele momento, você tem o seu momento, Deus potencializou esse dom natural que Ele me deu. O que Pedro fez para merecer esse dom de cura? De pegar no cara e falar, levanta e anda agora. Estou falando, Jesus me deu esse poder e tome aí, ó, em nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro fez para merecer? Pedro que negou Jesus, Pedro cortou ele de soldado. Deus usa homens pecadores para fazer sua obra. Isso é graça. Isso é o conceito de graça. O que Noé fez para merecer? Para só ele e sua família ficar salvo no dilúvio? Nada. Então ele vai se sorvecer? Tá vendo? Só eu fui achado digno. Não. Graça. Maria vai sim sorvecer. Cuidado, os católicos podem ficar preocupados. Porque não, porque olha, eu fui digno de dar a luz ao... Não, que foi graça também. Então se você tem um dom de liderar, se você tem uma voz incrível, a Alessio veio aqui hoje, se você toca bem, facilidade de aprender instrumentos, tudo que você faz, tem um dom de contribuir, tudo isso foi Deus que te deu. Então é ilógico, não faz sentido você se ensorbecer porque o dom foi derramado pela graça. Graça é um favor que você não merece. Favor imerecido, isso, favor que você não merece. Perfeito. Ok? Então, continuando. Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui no original grego, a gente tem uma descrição muito técnica. É uma descrição médica. A gente tem uma linguagem medicinal aqui, porque Lucas era médico. Quando a gente está estudando acerca da autoria dos livros, a gente sempre trabalha com dois tipos de evidências. Evidências internas, isso é, tudo aquilo que está dentro do texto, tudo que o texto e o livro, por exemplo, de Atos, fala sobre o próprio autor, que dá indício sobre o autor, estilo de escrita, né, de gramática, uso de alguns maneirismos, né, algumas palavras recorrentes sempre aparecem, o tipo de cristologia, como por exemplo, esses são os argumentos que a gente usa para falar que Paulo não escreveu Hebreus. Você percebe, você lendo, ainda mais com um estudo aprofundado, que é diferente a cristologia e a linguagem, a escrita, o grego de Hebreus é muito diferente do grego das demais epístolas paulinas, ok? E tem as evidências externas que não está de fora do texto, né? Alguns escritos que não são canônicos, né? Não são Bíblia, mas que dão indícios de que provavelmente foi esse cara mesmo. Mas obviamente a gente sempre olha mais para as evidências internas. E esse versículo aqui é uma das evidências internas que a gente tem, mostrando que foi um médico que escreveu e que colabora para dizer que foi Lucas. Mas não há dúvida o que foi Lucas que escreveu. Não há um debate, como em alguns outros livros, como Hebreus, por exemplo, de quem foi que escreveu. A gente não sabe, o autor mais sabe falar aqui. Eu não sei quem é, mas não foi mulher, não foi Paulo que escreveu, isso tenho certeza. Porque temos evidências internas no livro de Hebreus que apontam para isso. O autor fala dele mesmo no masculino e ele fala dele mesmo em outra passagem como quem recebeu o evangelho de outros, ou seja, um cristão de segunda geração, enquanto os apóstolos receberam diretamente Cristo, ok? Então Lucas, o autor, usa um termo técnico aqui para poder falar que ele firmou os seus pés, né? Ele descreve de forma mais detalhada que ele realmente foi curado por completo. Versículo 8. E de um salto se pôs em pé. Pensa a sensação do cara. Imagina, você na sua condição, você tem um encontro com Cristo e você, uau, o cara saltou, moço, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aqui é muito interessante, porque Pedro e João iam, apenas os dois, entrar e louvar o Senhor. Mas agora o coxo vai com eles. Agora eles são 3. Ele colou nos caras, falou, uai, tá doido. Esse Jesus que vocês têm aí, nós temos que ser assim. Os pentecostais pegam muito esse princípio aqui. Pra gritar, na verdade, eles pegam muito esse princípio de referência. Entendeu? Lá, com dor de cabeça, eu fico curado. Aí sai gritando, pulando, lá, fazendo. Então, Deus cura, se Ele quiser. Agora, se você tivesse o dom, Ele curava com certeza. Não era um sim, entendeu? Eu falo desse versículo, porque ele cara fala que pulou, né? Louvor. São muitas igrejas pentecostais
Entendeu? Por ele pular e louvar, recebeu uma cura, não, porque eu tava com dor de cabeça, o profeta falou de curar, então eu vou pular e orar dentro. Entendi. Davi também dança quando ele chega da guerra, né? Mical critica ele. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Nós, na Igreja Batista, a gente não tem muito costume de dar piruleta no culto. E assim, cada um louva a Deus da sua maneira, ok? Tem gente que fica quietinho assim, mão pra trás, e começa a falar que ele não tá assistindo a presença de Deus ali. Às vezes o cara tá lá assim, eu só assim, quietinho, mas você não sabe o que passa na cabeça dele ou no coração dele. Tem gente que já fecha o olho, já faz aqui, já fica de um lado pro outro, e já mais animado. Tudo bem também, ok. Algumas pessoas choram, beleza, não quer dizer que não chorou, não seja a presença de Deus. Agora, a gente vê que o ambiente em que Cristo normalmente prega, onde tem a pregação da palavra, é um ambiente de calmaria. Eu não imagino Jesus no Sermão do Monte e alguém, jura! Eu não imagino isso. Eu não consigo imaginar. Mas o Espírito Santo tinha vindo. Então você imagina o Pedro no discurso que a gente vai ler aqui agora há pouco falando, e os judeus todos falando em línguas, aquela barulheira, entende? Eu não consigo imaginar isso. Então o problema está, talvez, nos nossos pentecostais, quando eles falam que Deus pode estar em meio a algo mais animado, e pode, eu concordo, desde com moderação, não dá para você descreveu, por exemplo, mas Deus também está na calmaria, Deus também está na paz. Ou você vai falar que todo batista, todo presbiteriano não tem Espírito Santo, por que você não vê dando piruleta? Entendeu? Então, assim, emoções. Em casa, às vezes eu me solto, às vezes eu fico quietinho, eu fico no culto mesmo em casa. Tudo bem, e é isso. Cada um. Se você estiver dançando na presença de Deus, glória a Deus por isso, mas cabe no meio do culto, entende? Cabe. Analise cabe. Então, a gente tem o costume de estar mais para esse lado da paz, da calmaria, e presta atenção na palavra. O tanto que no acampamento, o tanto que dançou, brincou na hora dos cânticos, né? É lugar mais lugares, né? Isso. São lugares, né? Não tem como acho. Com 1000 graus, que a banda não toca 1000 graus. O povo gosta de 1000 graus, o povo pede, o povo quer dançar, quer exagerar. É uma coisa de jovens, entendeu? É uma música com coreografia, mas o povo fica todo culto fazendo isso, nem na hora da pregação fazendo isso. Pregação é hora de atenção, ouvir a palavra. Então, assim, descer com moderação, né? Igual aqui ele tá saltando de um lado pro outro alegre, e também o cara acabou de andar, né? O cara nunca andou na vida, ele tá experimentando o que é andar, que é pular agora. Imagina a sensação, né? O cara andando, cara, pela primeira vez, muito bom. Então temos sempre que ser moderados. E aí viu todo o povo andar e louvar a Deus. Rapaz, o cara tá andando e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Então, ao mesmo tempo que eles ficaram admirados, uau, o homem foi curado, olha só, eles também ficaram assustados. Mas como? Como que isso aconteceu? Porque o cara era um paralítico de nascença. Nenhum fariseu, que eram os mais doutos na lei, os mais certinhos, os que tinham mais conhecimento bíblico, nenhum deles conseguiu curar esse cara. Quem curou esse cara então? Como que aconteceu isso? Que macumba é essa? Que magia é essa? Ou que milagre é esse? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? E aí, Pedro então aproveita do momento. Pedro é extremamente oportunista. E vamos lembrar que é Pedro que escreve lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que a gente está preparado para dar a razão da esperança que há em nós. É o mesmo Pedro que também escreve com suas epístolas, que a gente tem que dar, que a gente tem que estar sempre. Pega um lado, tá? Pega um também, então, por favor. Eu tenho uma terrinha, joga fora, essa tem um lado aqui. Tem uma terrinha. Suave. Grau de salubridade, 68%. Quer botar? É o mesmo Pedro que fala que a gente tem que pregar, quer a tempo e quer fora de tempo. Isso é, todo momento é momento de pregar o Evangelho. Como eu prego o Evangelho? Trabalhando, através desse testemunho da sua vida. É claro que esse pregar também é igual falar quando necessário. A gente deixa passar muitas oportunidades, às vezes no caixa do supermercado, às vezes na fila de um banco, no nosso dia a dia, corriqueiro, numa viagem que a gente faz. Se a pessoa não dá abertura, tudo bem, você não fala. Mas a gente deixa passar muitas oportunidades, né? A Bíblia nos ensina, e Pedro é um dos principais exemplos disso, que nós devemos pregar o Evangelho, pregar Jesus a toda hora. Pedro pega essa oportunidade e ele não deixa passar. Ele, agora eu tenho a atenção de todo mundo.
Não que Pedro queria ser o centro das atenções, mas ele queria pegar e colocar Jesus no centro das atenções. Esse tem que ser nosso foco, nosso propósito. Obrigado, Michel. Nosso objetivo. E agora vamos estudar mais uma pregação de Pedro que serve como modelo para as pregações do dia de hoje. Muitos pregadores hoje em dia estão precisando estudar isso aqui, viu? Para poder ver como que prega de verdade. Mas enfim, vamos ter esse ponto não. Versículo 11. Vamos fazer eu quero que 4 pessoas leiam, cada um lê um versículo, do 11 ao 14, por favor. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vós desde o nome conhecido. Ok. Então a gente vê aqui que agora ex-coxo, né, o ex-paralítico, apegou-se, isso é, ele se agarrou a Pedro e João de tal maneira que ele não queria soltá-los, no sentido de não sair perto deles. Nós devemos ser tão próximos de Cristo e tão cheios do poder de Cristo ao ponto das pessoas não quererem sair do nosso lado, a ponto das pessoas se aproximarem de nós, não por quem nós somos, mas porque vê Cristo na gente. As pessoas têm que querer se aproximar da gente e falar: é aqui eu quero ficar, porque tu tem palavras sábias provenientes da Bíblia, porque você tem algo que eu quero ter também. Você tem Jesus e eu quero também. Temos algo a aprender. Eu quero aprender com você. Que está aí a diferença, falando sobre o discipulado, do discipulado de Jesus e o nosso. Jesus só tinha a ensinar. Nós temos a ensinar e temos a aprender. Sempre que você discipular alguém, você vai ensinar mais do que aprender. Mas você também vai aprender com seus discípulos, porque você também é um ser humano como ele, né? Jesus não, Jesus só ensinava. Nós não. Nós vamos ensinar e vamos aprender junto o tempo todo. Ou vocês acham que o pastor Yolanda não aprende com a gente em muitas situações? Aprende, só que tem muito mais a ensinar para nós, né? Então nós aprendemos bem mais com ele. Assim como o professor aprende com os alunos também, né? A gente aprende, ok? Então tenham esse poder, tenham essa presença de Jesus Cristo na sua vida, de maneira que as pessoas vão querer se aproximar de você por causa de Cristo. Não é por interesse pessoal, não é porque você é o cara, não, é porque vem Jesus, eu quero Jesus também. Então eu quero estar perto de você, quero me apegar a você, não quero sair de perto. E eles foram juntos para o pórtico de Salomão, né? Alguns apontam que foi Herodes, né, que construiu esse pórtico de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. Então, ele viu o tumulto sendo feito, alguns horrorizados, uau, como assim? Outros perplexos, outros felizes, né? Com certeza, não é possível que ninguém como o próximo, ninguém ficou feliz pela coisa que aconteceu. E Pedro, então, como o líder dos discípulos, Pedro era o mais velho, inclusive, né? Todos eles tinham ali, alguns tinham 15, 17, 18 anos. Pedro tinha mais de 20, né? Talvez um ou outro discípulo no máximo tinha mais de 20, assim como Pedro. Pedro já era casado, inclusive, ele era o único que era casado. Então, que está lá em Teixoso de Tomé não casou não, tá? Mas Pedro, como líder, ele sempre é o primeiro a falar. Ele sempre toma a palavra. Lembra em Pentecostes, em Atos 2? Quem toma a palavra? Pedro. A primeira pregação com o Espírito Santo, após a descida dele definitiva, é Pedro que faz. Pedro que prega. Pedro que toma a frente diante de tudo que está acontecendo. Eles estão bêbados. Mas o que é isso? Escutando esse nome em própria língua. Pedro se levanta e fala. Mais uma vez, Pedro se levanta e fala. O que Pedro fala então? Israelitas, porque ele se dirige ao povo, né? Ele entrou, ele está na parte que está só os judeus, os israelitas. E Pedro ele tinha tanto isso de pregar aos judeus, que ele leva esporro. Paulo chama a atenção dele. Gálatas 3. Gálatas 2. Finalzinho de Gálatas 2. Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro estava pregando só para os judeus. E Deus várias vezes chama a atenção de Pedro. Várias vezes. A Bíblia nunca esconde as falhas dos seus
apóstolos. A Bíblia nunca esconde a falha dos seus patriarcas. A Bíblia nunca esconde a falha dos seus heróis. Sempre mostra o erro de todo mundo. Só não mostra o erro daquele que não errou, porque não tem o que mostrar. Ele foi perfeito. Mas a Bíblia sempre mostra. Então Pedro, que ele não é a pedra, que é o, segundo os católicos, né, que é o fundamento da igreja, né, ele não foi o padre, tomou esporro de Paulo. Que padre é esse? Que padre é esse? Não é? Se fosse o primeiro padre, que segundo eles era o padre, não tem como. Então, inclusive na música que tocamos no acampamento, né, vocês tocaram lá, tem, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha. Eu virei pro Gustavo na hora, pro eleitor, e falei pra ele assim: uai, não era sobre Pedro essa música? Ele rachou de rir, deu trela. Porque pro catolicismo, Pedro é o primeiro padre, ele que é a pedra, mas não, Jesus é a rocha fundamental. Tudo está fundado nele. O próprio Pedro fala isso, está aqui. Eu sou o primeiro padre, não, gente, pelo amor de Deus, é Cristo o fundamento. Olha, israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso? Por que vocês estão fitando os olhos nisso? Porque, como se eu tivesse feito alguma como se eu tivesse feito alguma coisa. Não, quem fez foi Jesus. E Jesus fez muito mais que isso no meio de vocês, antes de vocês matarem ele. Ele curou paralíticos também, ele curou cegos também, ressuscitou pessoas, multiplicou pães e peixes, andou sobre o mar, mas vocês o mataram. Ele fez muito mais que isso, porque o que eu fiz, não foi eu que fiz, eu fiz com o poder que ele me deu, quem fez foi ele. Foi Jesus que fez, e vocês o mataram. Vocês o mataram, o sangue está nas suas mãos. Continuando, ele fala: o mesmo Deus de Abraão e de Isaac, isso é os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos vossos pais, né? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou vocês da escravidão do deserto, né? Do Egito. Ele glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste. E aqui a gente tem um debate muito grande em cima dessa palavra servo, desse uso dessa palavra servo para Jesus. Alguém tem alguma versão de Bíblia que não fala servo? Se quiser que eu abra NVI. Toca a NVI, eu não lembro se fala servo, não lembro. O versículo 13, que fala: glorificou o seu servo Jesus. Na NA, servo também. Seu servo Jesus, Seu filho Jesus. A NA? Filho. O seu é servo. Ele é servo também. NA, Deus glorificou a seu filho Jesus. Isso. Algumas versões trazem como filho, outras como servo. E aí tem um grande debate se a expressão aqui realmente é filho ou servo. Uma coisa é fato: a Bíblia trata Jesus tanto como o servo e tanto como filho de Deus. Ele é Deus e também é filho de Deus. É aquilo que a gente vai entender agora só na próxima vida. E ao mesmo tempo, e Mavi, a chamada, anota uma pausinha aqui pra nós, pega a caneta aqui, passa de Cidinha. Ah, já fez? Oh! Tá ligeiro, hein? Chama, secretária nossa. Tá ligeiro. Então, e ao mesmo tempo também ele é um servo. É tanto que eles esperavam um Messias político que fosse tomar de conta do mundo e colocar os israelitas no topo. Tomar o domínio do Império Romano, que ia pegar uma espada, liderar para uma guerra, uma batalha e tomar conta do mundo. Só que, ao invés disso, ele veio montar um jumento. Ao invés disso, ele não serve o sofredor, ele não veio um cavalo branco, uma carruagem. Ele é montado no jumento. Ele tem soldados, ele tem homens iletrados como discípulos. Eles não sabiam nem ler e escrever direito. Então, assim, Jesus quebra as expectativas. Inclusive, o Evangelho de Marcos, ele tem esse propósito de mostrar o servo sofredor, de colocar Jesus como o servo sofredor mesmo, mostrar que ele veio para servir. Lembra do lava-pés? Pouco antes de Jesus se entregar, ele lava os pés dos seus discípulos. Você quer ser o primeiro? Pois sirva. Pedro: não lava o pé não, eu sou digno. Aí Jesus explica, Pedro entende tão bem, então não é que era tudo aqui, lava tudo. Não, calma, né? Você não entendeu, Pedro. Moderação, equilíbrio. Bora lá? Então Jesus, ele é o servo. E a maior parte dos teólogos aponta que realmente servo é a melhor tradução aqui. A palavra aparece que não tem nenhum equívoco em chamar de servo nessa situação, ok? Então Pedro, ele traz realmente essa palavra servo de Jesus. Ele fala do poder e da humildade de Jesus, que ele veio também para servir, ok? A quem vocês traíram e negaram. Vocês traíram, negaram e soltaram um homicida. Soltaram um homicida no lugar dele. Quando Pilatos falou: não, vamos soltar ele, que nem inocente, né? Ele não merece morrer, não. O que vocês fizeram? Vocês negaram o santo e justo, e essa expressão santo e justo
ela é atribuída várias vezes. Isaías, nossa, está cansa de falar se referindo a Deus. Quando Pedro fala isso, por isso eu acredito que ele falou servo também primeiro. Eu estou com a maioria dos teólogos que pensam que é servo, versículo 13, porque ele fala da humildade de Jesus e agora fala da deidade de Jesus. Quando ele fala, ó, Jesus é o santo e o justo, ele usa termos que são atribuídos a Deus. Assim como Jesus, quando ele faz o milagre do João, ele fala, ego eimi, eu sou. Aqui é um termo utilizado para Deus. Ou seja, Pedro está falando, Jesus é Deus. Ele está atribuindo isso à deidade de Cristo. Jesus é Deus. Ele não era só um homem, só um profeta, um homem sábio. Ele é Deus. Conforme aprendemos no acampamento Sigma, no primeiro dia, né, que a pregação foi muito boa, inclusive. Então, Jesus é Deus, ele é único, né? Ele é supremo, soberano, né? Os 3 S que a gente aprendeu lá no sermão, ok? Então, e vocês preferiram soltar um homicida no lugar dele. E Barrabás somos nós. Nós somos Barrabás. Nós somos homicida que é solto para que Jesus seja crucificado. E a pergunta que eu faço é: o que você faz com a sua liberdade? Você é um Barrabás que se arrepende? Que faz como Pedro fez? Não nega Jesus de novo e pega firme? Olha o que Pedro está fazendo agora. Ou você é um Barrabás que volta a fazer as mesmas práticas que você tinha antes de Jesus, de ter um encontro com Cristo. Então nós temos que realmente saber como lidar com a graça, que você recebe de graça. Mas o que você faz com isso? O que você faz com esse presente que você recebeu sem merecer? Como você utiliza esse presente? Você quer levar essa graça a outros? Pois esse é o objetivo de Pedro. Ele não cura para se ensorpecer. Ele tem um propósito de edificar a igreja de Cristo. Tem todo um propósito. Abre caminhos para esse sermão. Versículo 15. Mais 4 pessoas, lê para a gente, por favor, do 15 ao 18. Pode ser os mesmos, se ninguém quiser ler. Desastre, mataste, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, o que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades fizeram. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Amém. Então aqui a gente vê mais outra parte então, de Pedro. Pedro fala o seguinte: olha, ele é o autor da vida, então a morte pode vencer ele, né? Como C.S. Lewis escreve no seu livro, que o dia que a morte foi derrotada, né, é o poder de estar além da aurora do tempo, que é a forma que ele descreve ali no segundo livro, quando um dos 4 meninos comete um crime em Nárnia, e a lei de Nárnia diz que ele tinha que morrer. Só que Aslan, o leão que simboliza Jesus Cristo, C.S. Lewis era cristão, ele fala: olha, então eu vou morrer no lugar dele. Aquele menino somos nós, um Barrabás somos nós. E Aslan morre e ele vence a morte, ele ressuscita, né? Então o autor da vida não pode ser morto, ele vence a morte. Da mesma forma que Jesus venceu a morte, nós venceremos também. A base do cristianismo é isso: Jesus morreu, ressuscitou e nós iremos ressuscitar também. Eu perguntei pro ChatGPT, eu vi um cara perguntou isso, eu fiz isso também. Pergunta pro ChatGPT, qual é a religião mais provável de estar certa? Me responde em uma palavra, porque você desenrola demais. O ChatGPT sem saber pôr ele para responder aquilo que você quer, né? Senão ele fica dando volta. Me responde em uma palavra, senão ele fala: é difícil falar qual religião. Em uma palavra: cristianismo. Depois você pergunta, por quê? Aí ele trouxe vários argumentos, né? Um dos argumentos é aquele que sempre fala: a forma que se comportam as pessoas que têm um encontro com Cristo. O seu testemunho de vida testemunha Cristo, testemunha que Ele existe, que Ele tem um poder realmente transformador. Veja só como você mudou de vida após ter um encontro com Cristo. Veja só como você mantém sua conduta perante a sociedade por causa de Cristo. Todo mundo sabe a parte de você. Isso é testemunho de Cristo. E o primeiro argumento que o chat usou, o argumento mais clássico, é o quê? Evidências da ressurreição de Jesus. Temos várias evidências e os relatos são confiáveis, né? Claro que a gente depende de ChatGPT para crer, né? A ChatGPT é recente, 2020, pouco. Mas até uma inteligência artificial não consegue negar
que o cristianismo é a religião certa sim, e que Jesus de fato morreu e ressuscitou. Pronto, isso basta, nós cremos nisso. É claro que para o ateu sempre vai chegar um momento que ele precisa da fé, porque você ser convencido racionalmente não salva. É necessário crer, ok? Nossa fé é uma fé racional também, mas sempre vai chegar na barreira da fé. O cabra vai ter que crer, porque a gente precisa crer para ser salvo. Não é só entender o plano salvífico de forma racional, não é só racionalizar e falar, nossa, a verdade faz sentido. Você tem que crer, falar, é verdade. Então Jesus realmente é meu salvador e sem ele eu vou para o inferno. Eu acredito que só ele pode me salvar. É necessário você crer. E aí Pedro chama eles para isso também, para que eles creiam. Fala, olha, pela fé, no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que agora vocês estão vendo e vocês reconhecem. Porque não foi um anônimo que foi curado na televisão por volta de Santiago. É um cara que todo mundo sabia quem era. Entende? Eu não vejo esses caras curar alguém conhecido, né? Então sempre critica muito. Enfim. E sim, a fé por meio de Jesus deu saúde perfeita a ele. Agora esse mendigo aí, esse coxo, ex-paralítico, cara, eu não sabia. Não foi pela fé dele que foi curada, foi pela fé em Jesus e a fé que é proveniente do apóstolo. A autoridade que Jesus deu ao apóstolo Pedro e ao apóstolo João, ok? Uma coisa interessante que a gente vê aqui também é que João, em nenhum momento ele fica ressentido. Nossa, eu também tenho essa mesma autoridade. Poderia ter sido eu que peguei na mão dele e levantei. Vamos, levanta e anda. Mas foi Pedro. Pra frente esse Pedro, não é em nenhum momento. Porque para os verdadeiros servos de Deus, não importa quem faz a obra, importa que a obra seja feita. Agora, eu vou fazer a obra, então tem gente que faz melhor que eu? Não, você vai cair no extremo. Estou falando de um extremo de você, tudo tem que ser feito porque você tem que fazer. Você tem que ser agente causador de tudo. Não. Deus usa pessoas e pessoas. Mas não cai no outro extremo de, não vou fazer nada porque tem servos capacitados. Tem gente melhor que eu para isso. Tem, realmente tem. Normalmente tem pessoas. Tem gente melhor que eu vou dar aula? Tem. Mas aqui em São Luís Deus quer que eu dê aula. Então eu vou fazer isso, ok? Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer a obra de Deus, quando Deus pede, ok? E não ensurdecer, não ficar contrariado porque o outro fez aquilo que você consegue fazer. O que importa é a obra ser feita. O que importa é a cura ser feita. Pouco importa se foi Pedro ou se foi João. O que importa de verdade é que Cristo curou o coxo. E Cristo está falando através de Pedro. Poderia ser João pregando também. Poderia ter sido o discurso de João. Mas que diferença faria ser João ou ser Pedro? Importa que o evangelho seja pregado. Entende? O que importa se eu estou dando aula, ou se é o Vitinho dando aula, ou o João Felipe um dia eu coloquei para dar aula também. O que importa? O que importa é que está sendo pregado a palavra de Deus. É isso que importa, que a obra de Deus seja feita. Ok? Assim como a gente tem um lema na Jubar, né? Que é através de nós, Deus faz a obra através de nós. Mas se não for a gente lá, Deus vai fazer a obra do mesmo jeito. Tava Maria Ana como presidente e vice há pouco tempo. A obra foi feita. Elas saíram, ela não tem nenhum contato assim com a Jubar. A obra continua sendo feita. Tava eu e a Jaque, agora tá só a Jaque. Logo Jaque vai estar mais. A obra continuará sendo feita. Logo vai ter, no meio da diretoria da Jubar, um grupo, na banda também, um grupo que não estava no começo. Vai ter nenhum que estava no começo, um grupo novo. A obra vai continuar sendo feita. Inclusive, isso demonstra que ela foi feita de verdade. Isso é importante. Uma das características, isso é importante, uma das características do discipulado é justamente ver se o grupo continua com a ausência do líder, com a ausência do discipulador. Kay Phillips, no seu livro, ele fala o seguinte, que para ter certeza que o discipulado foi eficaz, é necessário surgir um discípulo de quarta geração. Ele pega um texto de Timóteo, que fala que Paulo discipulou Timóteo e Timóteo discipulou um cara que discipulou outro cara. Então mostrou que realmente foi eficaz. Porque o discipulado, ele gera no discipulado, no discípulo, no aluno, a capacidade de gerar discípulos. Se não gerar a capacidade de gerar discípulos, está errado. Você não cria discípulos para si, você cria discípulos para Jesus. E o discípulo, o que está sendo discipulado, ele tem que se tornar um discipulador um dia. Da forma correta, da forma bíblica, se foi errado, o discipulado. Então eu pode estar quem discipulou, ou pode estar uma pessoa que foi discipulada errado, não entendeu o plano, achou que entendeu errado, enfim. Então, Kay Phillips fala isso, quando você vê um discípulo de quarta geração, então sabe se o discipulado foi eficaz. Vamos saber se esse período, enquanto o Lohan foi religioso aqui, foi eficaz? Vamos. O dia que eu não for religioso mais, quem são eles? O grupo vai continuar? Vocês vão continuar ou vocês vão se dispersar?
Entende? Inclusive, é um ponto que eu sempre bati na tecla. A gente teve um grupo de jovens muito animado anteriormente, né? Um Tiago filho de Meia, é um parente de vocês. Tiago foi um grupo de jovens sensacional, cara. Sensacional. Deu muita gente na época que a gente era muito forte. E era todo mundo que era adolescente era louco para ser jovem logo, para ir na sala dos jovens. Os jovens eram animados, faziam um monte de coisa de programação. Só que depois que Tiago, infelizmente, se afastou, a juventude, então tinha um problema ali naquela juventude. Os jovens, eles não seguiam Jesus. Os jovens seguiam o Tiago. Esse é o problema. Não sigam o Lohan, não sigam o Jaque, não sigam o Carlos, não sigam o Vitão, não sigam o Caleb. Sigam Jesus. Sigam Jesus. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, ele diz, como eu sou de Cristo. Okay? Então, aqui o coxo, ele está seguindo João e Pedro nesse momento. Mas por causa do poder de Cristo que há neles. Agora vamos ver se esse ex-coxo realmente entendeu. Quando João e Pedro tiverem que sair para evangelizar em outro lugar, ele vai continuar seguindo a Jesus? Ou será que ele quer seguir Pedro e João e não seguir Jesus? Tenha isso em mente. Você não faz discípulos para você, você faz discípulos para Cristo. E a gente vai descobrir se esse grupo tem base em Cristo mesmo daqui a alguns anos, daqui a algum tempo nós vamos descobrir se vocês estão firmes mesmo. Porque às vezes não firme que é a igreja, rapaz. Então ninguém disperso não. Para continuar o trabalho. Amém? Então continuando. Versículo 17. E agora, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Peraí, agora eu buguei. Pedro falou que a culpa é deles. E agora falou que eles fizeram por ignorância. Que papo é esse? Aqui é onde mais uma vez a gente tem mais um versículo, onde naquele conflito da responsabilidade humana, da soberania de Deus, conforme a escritura para contar, né? 17. E vou ler o 18 agora. Porque Deus cumpriu o que antes anunciou pelos outros profetas, que Jesus ia morrer. Isso é, Deus decretou e Deus mandou que os profetas anunciassem. A gente tem várias passagens do Antigo Testamento falando isso. Jesus ia morrer, como ovelha matador, como o versículo que nossa equipe, a Ana está aqui, Marco Aurélio, de fora, né? O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro ia remir nossos pecados, aí nos 1,18. Então temos várias profecias bíblicas de que isso aconteceria. Deus designou, Jesus ia morrer. Então, ao mesmo tempo que foi plano propósito de Deus, Deus foi soberano, mas eles são responsáveis por ter matado Cristo. Tem sangue de Jesus na mão deles. Eles são responsáveis por ter feito isso. E como assim? Ignorância. Eles não tinham acesso à revelação total. Mas alguns judeus, inclusive membros do Sinédrio, creram. Porque, cara, como vai usar o cara por um cego de nascença, não vão usar ele? Você vê que tem uns que ficam balançados, né? A gente vê Gamaliel, o discipulador de Paulo, o professor de Paulo, que ensinou Paulo, ele sendo moderado. A gente vai estudar isso em Atos 5, 6. 6 é os 5, acho que é Atos 5. Versículo Atos 5. Que Gamaliel fala, peraí. Vamos fazer nada com esses caras não. Esses caras não. Se eles fizeram isso, porque eles vão prender Pedro e João depois. Que de novo eles fazem a mesma coisa, né? Tá curando demais, vem cá. Tá proibido, não pode curar demais não. Vamos prender eles. Mas aí Gamaliel fala, não, peraí, deixa solto. Se for o poder de Deus, não vamos ter matado inocentes, né? E se não for o poder de Deus, não vai durar em nada isso aí, não vai vingar isso aí. Então eu acabei de falar para vocês, não vai para frente, vai prosperar. Porque eles não eram os primeiros a realizar milagres, a serem falsos profetas em nome de Deus. É isso que Gamaliel fala. E Gamaliel foi sábio, porque eles eram falsos profetas. Né? Professor de Paulo, acho que é Atos 5 mesmo, deixa eu ver. 5 ou 6? Não, 5 é a lei de Safira, né? É 5 mesmo. Não, é Atos 5, do 33 ao 39. Atos 5, 39. Daqui 2 semanas a gente estuda. Beleza, nesse Safira foi Gamaliel. Está lá em Atos 5, 33. Ok? Continuando. Agora a gente vê aqui o confrontamento. Aulas para quem prega. Toda pregação deve ser confrontativa. Arrependei-vos. Diante de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Se arrependam. Vocês mataram por ignorância, porque Deus designou, mas vocês também são responsáveis por matar do Cristo. Se arrependam. Mataram o autor da vida, mataram o servo de Deus, o Filho de Deus, o autor e consumador da salvação. Mataram o santo, mataram o justo. Se arrependam. Nós matamos Cristo
sempre que pecamos, se arrependa. Se arrependa. Se há arrependimento, há perdão. A gente vê que há arrependimento quando há uma mudança de vida. Se eu vou e dou um tapa na cara do Vitão, e eu amo esse exemplo, tá? E peço desculpas, e vou lá e dou outro tapa na cara do Vitão, e peço desculpas, e dou outro tapa na cara do Vitão, e estou arrependido de verdade? Não, não estou. Eu tinha até que usar isso. Não estou arrependido de verdade, porque eu continuo dando tapas na cara do Vitão. Todos os dias nós esbofeteamos a face de Deus com os nossos pecados. E depois temos a cara de pau de pedir perdão, sem antes haver arrependimento. Arrependam-se. Chega dessas pregações de coaching, igual aquela que você mandou para mim, assim, meu Deus do céu, eu sou o centro de Deus, Jesus te ama. Jesus te ama, sim, mas você não é o centro de Deus, não. É Ele que tem que ser o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida. Se arrependa. A gente tem versículos bíblicos sobre conforto, com aquela pregação de Salmo 121, né? Deus salva o seu tempo todo, Deus te salva, sim. Mas a Bíblia o tempo todo confronta os nossos pecados, confronta a nossa natureza pecaminosa. Sempre que você abrir esse livro, você tem que fazer isso todos os dias, você vai encontrar algo que tem que ser mudado em você. Algo que você vai olhar e falar, eu estou agindo errado. Isso aqui serve para mim. Não seja crente pá, que pega e joga nos outros, seja crente inchado, traga para si a mensagem. Eu preciso melhorar isso aqui. Você é perfeito? Não. Se você não é perfeito, sempre tem que melhorar. Você vai ser perfeito um dia nessa vida? Não. Então você sempre, enquanto estiver aqui nessa terra, vai ter que melhorar. Seremos perfeitos um dia? Seremos. Quando? Na glória com o Pai. Até lá, todo santo dia, busque melhorar. Arrependa-se. Arrependa-se. Creia. Creia que Jesus Cristo pode transformar. Arrependa-se. Pregação tem que ser confrontativa, para confrontar pecado. Não é para ficar maciando ego de ninguém, não. Pregação é confrontativa, assim como a primeira pregação de Pedro, essa é a segunda que a gente vê. Ele fala, arrependam-se e convertei-vos. Esse converter significa literalmente mudar de caminho, virar. Vocês estão indo para o lado errado, não é por esse lado, venha para esse outro lado. Né? Quando a gente evangeliza alguém um recém-convertido, alguém novo na frente, quer converter a pessoa, falar, não, você é convertido, porque está no caminho errado. Converter é mudar a rota. Então, vire-se para andar no caminho certo. A gente vê mais uma das várias passagens bíblicas que tratam a nossa jornada na fé como uma caminhada. A caminhada cristã como uma caminhada. Várias analogias a uma caminhada, várias. Essa é apenas mais uma delas. Ok, mas não vou entrar muito nisso, não, só para a gente terminar a lição. A fim de que. E convertei-os para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus Cristo. Aqui acredito que ele está falando da volta de Jesus, conforme vamos ver no versículo seguinte, olha o 21. Agora é necessário que do céu receba até os tempos da restauração. Esse tempo da restauração de todas as coisas é a volta de Jesus, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Diz a verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Então não é de apedrejar agora, né, de Moisés não, né? Mas quem não crê em Jesus não tem outro caminho a não ser morrer. Que Deus mal, então quem não crê morre. Do contrário, Deus bom, porque todo mundo morre. Quem crê não morre. Todo mundo está condenado ao inferno, mas quem crê se salva. Todo mundo está caindo do avião, mas quem crê em Jesus tem um paraquedas. Todo mundo é um peixe fora da água. Quem está em Cristo está na água, tem oxigênio, tem vida, não morre. Entendam, né? Uma perspectiva. Okay? E aqui quando fala assim, ó, o profeta semelhante a mim, aquela profecia de Deuteronômio, lembra que a gente viu em Hebreus, né? Quem vem lá na página de Hebreus aí, o profeta que Moisés anunciara que ia chegar é Jesus, né? É tanto que João Batista, lá em João capítulo 1, eles chegam nele e perguntam, e aí, é você que é o profeta que Moisés anunciou, assim como o Messias? Ele não, mas ele está chegando. E o João Batista não foi o primeiro, nem o último que eles perguntavam se realmente era o profeta. E eles estavam tão empenhados em descobrir que era o profeta, até hoje eles estão. Quando o profeta veio, foi Jesus, eles não acreditaram, né? Não, depois eu pergunto, porque a outra pergunta não tem cuidado. Tá, estão finalizando também. Aí ela se pergunta. Estão finalizando. Finalizando. Ok? Então a profecia se cumpre em Jesus. Então arrependam-se. Versículo 24 a 26. 3 pessoas aí para a gente finalizar a leitura.
E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E o Deus ressuscitado, seu servo, enviou primeiramente vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém. Aqui, quando fala no versículo 25, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, Deus fala isso para Abraão. Quem é descendente de Abraão não é quem é nascido do sangue de Abraão, e sim quem pela fé se torna descendente de Abraão. Paulo expõe isso muito bem na Epístola aos Gálatas. Então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão foi salvo pela fé e nós também somos salvos pela fé. E aí, versículo 24, né? Todos os profetas anunciaram Cristo. Todas as escrituras apontam para Cristo. Todo mundo que veio com o nome de Deus aponta para Cristo. A gente tem um período antes de Cristo e um depois de Cristo. E o período que tinha Cristo encarnado aqui na terra. Tudo gira em torno dele. É por ele e para ele que a gente está entregando, eu não posso falar gastando não, a nossa vida. Entendeu? Então é por ele. Para ele está deixando tudo. É por ele. Ok? É interessante que às vezes alguém pode virar e falar assim: ah, mas antigamente tinha muitos sinais miraculosos. Hoje em dia não tem nada. Era mar vermelho que sabia, era maná caindo do céu, era carruagem de fogo, era mandando fogo matando o profeta de Baal, era coxo sendo curado. Hoje em dia não acontece isso mais. Ou os dons cessaram realmente, ou então é porque o povo tem fé o suficiente. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 4 períodos apenas em que a gente tem sinais miraculosos em maior densidade. Isso é, tempo menor e muitos sinais. 4 períodos apenas na história. Porque vamos lembrar que entre um versículo e outro pode ter anos de história. Anos. Em Atos mesmo tem. Tem um versículo que fala assim: Paulo chegou na cidade e passou 3 anos e meio. Tem isso. Então, a gente tem essa sensação de que toda hora era milagre, toda hora era cura, toda hora, mas não era isso. Entende? Passa dias, passam meses, passam anos. Fora o período de silêncio profético. Algumas Bíblias entre o Antigo e o Novo Testamento, né, o famoso período intertestamentário, tem 4 páginas em branco para simbolizar os 430 anos de silêncio. Deus não falou com o povo nesse período, não tinha profeta nenhum, né, não tinha. Inclusive, muitos livros que são deuterocanônicos ou livros apócrifos, alguns foram escritos nessa época aí. Depois de estudar eles, você entendeu um pouco esse período, mas não são palavras de Deus, por isso não é falando de Bíblia. Já falo sobre isso, ok? Então, nossa, tinha gente muito. Não era assim. Primeiro período de grandes sinais e maravilhas. Moisés para libertar o povo do Egito. 10 pragas, uma vez só, meu amigo. Você quer comparar? Depois abriu o mar vermelho, passou no deserto, 40 anos lá rodando no deserto, rodando. E lá Deus operou sinais e maravilhas de uma forma absurda. Depois a gente tem nem tantos profetas como um todo, mas a gente tem Elias e Eliseu. Elias e Eliseu foram os que mais fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Fora Jesus e os apóstolos, obviamente. Ninguém no Velho Testamento fez mais sinais e maravilhas que Elias e Eliseu. E é um período de alguns anos apenas. De Moisés para Elias e Eliseu, você tem anos, séculos. Depois, terceiro período, Jesus, quando ele vem aqui na Terra, Jesus aqui na Terra operou sinais e prodígios para autentificar que ele é o Messias. Uma coisa para vocês: se Jesus vem aqui, não cura cego, não cura coxo, não sobre as águas, não chega pão e peixe, não faz nem sinal nem nada, os judeus estariam certos de matar ele. Tá aí. Ele falou que o Messias não fez nada, porque Deus falou que o Messias faria o que Jesus fez. Aí está o problema, né? Arrependam-se, convertam-se. Vocês pecaram, vocês mataram Jesus. E ele mostrou que ele era Deus. Mesmo assim, vocês mataram ele. Então, Moisés, Elias, Eliseu, não estou falando que não teve sinal antes, né, gente? Porque na fornalha lá, sinal de meio de negro, estava jogando vôlei, não estava na fornalha pegando fogo, não morreu. Estou falando um período em que teve vários sinais em um curto período de tempo, ok? Os 4 históricos, porque acontecia, mas era um ou outro, que dá a impressão que era todo dia um sinal, né? Que era um por mês, vamos lá, qual é a foto do mês? Não era assim. Às vezes acontecia uma coisa aqui, depois, inclusive Daniel na Copa dos Leões, você dá cruzada do beijo negro na fornalha, é muito rápido a leitura em Daniel. Passou um período de tempo ali também, meu parceiro. Ok.
Então, Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e esse período que a gente está estudando aqui agora. Os apóstolos. Os apóstolos cristãos da definitivo. Por quê? Tem um propósito, em todos eles tem um propósito. Moisés, Elias, Eliseu, fez comentário. Né? Mas vamos lá, para ficar bem. Tá? Moisés, para libertar o povo, e o povo ainda adorou o bezerro de ouro. Elias e Eliseu, porque o contexto o paganismo estava muito crescente e Deus quer mostrar que somente Ele é Deus para o povo. Então Elias e Eliseu, pela graça de Deus, não é que eles mereciam mais que os outros, não, pela graça de Deus, eles foram dignos de ter mais sinais que os outros para mostrar, olha, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Baal não está com nada, ele está dormindo talvez, vai falar mais alto, ele não está escutando, acorda ele, acho que ele está dormindo. Então tinha um propósito. Terceiro, Jesus, eu acabei de falar o propósito, mostra que ele era o Messias. A profecia diz que quando ele viesse, ele ia fazer o que ele fez. E quarto, o período que nos interessa, que estamos estudando, os apóstolos, para abrir caminho para a pregação do Evangelho, para autentificar o poder de Deus, para mostrar que, olha, o Espírito Santo desceu mesmo, a promessa, o Consolador veio, que Jesus era Deus. Então tem um propósito, nós vamos estudar isso melhor ainda à medida que for passando pelas passagens de Atos que mostram os sinais. Na minha opinião, algumas perguntas assim, às vezes um ou outro pergunta, mas por que Deus faz mais? Cara, já foi feito tanta coisa, não tem pra quê? Você faz mais feito. É igual eu falei, você quer saber? Bola na Bíblia lá, na Igreja Batista, que lá eu tenho certeza, você vai descobrir essa teoria é melhor, não tem como. Cara, com dúvida? Vai, com dúvida, tá lembrando? Na minha igreja a gente tira essa dúvida. Vamos lá. Essa dúvida você vai falar, cara, é isso. Vamos lá. Tá lembrando, tá genial. Mas não tem pra ter mais. É só na Bíblia, mano. Então, Deus pode fazer, claro, o que ele faz. Mas agora pra que showzinho, pra que holofote, né? Deus operou milagres na minha vida já, coisa natural já, que não tem explicação. Mas do pai e mãe também. Eu já ouvi relatos de pessoas aí próximas a mim que falam, amém, glória a Deus por isso. Mas é algo esporádico, um ou outro. Não é algo ordinário como era nesses 4 períodos. Me aponte, né, quem gosta de falar desses sinais, traga-me um desses outros 4 períodos que teve sinais assim, como nesse não teve, não tem nenhum outro período na história da igreja, ok? Então tudo tem um propósito, e aí versículo 26 para encerrar, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vocês quem? Judeus, israelitas, ele está lá dentro da porta de Nicanor falando só para os judeus, para vocês. Primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E a gente vê que muitas vezes quem mais precisa realmente ouvir da palavra de Deus é o povo de Deus. Lembrei do grito de guerra do time roxo, né? A vitória é de quem? É do povo de Deus. Ficou legal, eu achei legal de guerra mesmo. Então, às vezes nós, quando cristãos, estamos precisando muito mais ouvir a palavra do que aquele irmãozinho que a gente está criticando, que está falando carnaval. Às vezes no acampamento a gente peca, né? No acampamento a gente peca, mais do que alguém que está no carnaval. Não, mas é meio difícil, mas a gente pega no acampamento e fica criticando quem está pecando. A gente tem que fazer isso. Aí, pelo amor de Deus, quem está no acampamento? Também não, aí é forçar a barra. Mas, às vezes a gente que está no acampamento precisa mais ouvir do que está lá. A gente, não, mas aquele povo que está no carnaval lá, pode ser esse negócio. Inclusive, acho que teve um escândalo de Deus com ele, né? Eu não ouvi para mais grave. Teve sentenças, mas depois você me mostra, Isso não vai querer ver, não. Eu não mostro, não, deixa eu ficar assim. Então, tipo assim, não, mas a gente precisa ouvir também. E aqui Deus tem um plano para tratar, em Romanos vai ser, acho que ano que vem de Romanos. Gravem isso quando formos estudar Romanos. Tem um capítulo Romanos 11 que é muito difícil. Gravem. Deus quer tratar primeiro com o seu povo, que é os judeus, e depois com os gentios. Primeiro os judeus, depois os gentios. O Espírito Santo desce primeiro aos judeus. Pentecoste era uma festa de judeu, ainda que tinha os helenistas. Quem eram os helenistas? Vamos falar muito sobre eles também em Atos. Os helenistas eram os judeus da diáspora, aí que ajudou muito. O que é diáspora? Diáspora não ajudou nada. A diáspora foi a fuga dos judeus, né? Na guerra que teve. Na guerra, no período intertestamentário, de 430 anos, eles se refugiaram. A guerra Macabeus é uma delas, inclusive. Eles se afastaram, estavam afastados do centro do judaísmo, que era Jerusalém e a terra prometida. E eles eram judeus, eles eram convertidos ao judaísmo.
mas a língua comum deles era o grego. Era a principal característica dos helenistas. Os judeus helenistas, eles falavam grego, não falavam o hebraico. E aí, lembre-se disso, ok? Os judeus helenistas, vou falar muito sobre eles. Então, tinha judeus de toda a região ali, achando primeiro para eles. Depois é que chega em Samaria, e depois os gentios vão ver isso em Atos 8, Atos 10, Pedro pregando na casa de Cornélio, que é, se eu não me engano, o terceiro sermão de Pedro, em Atos, é a parte de Cornélio. A gente teve 2 agora, né? Atos 2, Atos 3, depois só Atos 10. Então, Deus quer tratar primeiro com o seu povo e depois tratar com os gentios, alcançar a gente. Então, primeiro, revista o poder de Deus. O foco não é você, o foco é Cristo. Leve a palavra para todos. Amém? Amém.